Salve, bem-vindos e bem-vindas todas ao nosso episódio de videocast Diálogos sobre a Amazônia. Ele é produzido pela Fundação Amazônia Sustentável. Meu nome é Virgílio Viana, sou superintendente-geral da FAES e é com muito prazer que nós vamos aqui analisar um tema extremamente importante para o futuro da nossa região. Nós vamos falar sobre o problema das queimadas e da poluição do ar e quais são os impactos disso sobre a qualidade de vida, sobre a saúde de todos nós e a conservação ambiental. Nós temos hoje a oportunidade, o privilégio de ter conosco o professor Rodrigo, que é professor da Universidade Estadual do Amazonas, o Rodrigo Augusto Ferreira de Souza, é um pesquisador que tem uma trajetória muito cheia de conquistas e resultados, mas dentre elas eu queria destacar o programa EduCare, que é o programa de educação ambiental sobre a poluição do ar. Então a gente vai poder aprender muito, dialogar bastante com o professor Rodrigo sobre isso. Rodrigo, queria dar inicialmente aqui as boas-vindas a você, só para você dar um oi inicial aqui para os nossos ouvintes. Olá, Vigílio. Olá a todos os amigos que fazem parte desta conversa no dia de hoje. Dizer que é um prazer participar dessa iniciativa da FAES e estou aqui à disposição para o que vocês quiserem bater papo, trocar ideias e dizer que é um prazer, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Nós estamos no mês de agosto com recordes sendo quebrados com relação ao tema das queimadas. No dia 22 de agosto, por exemplo, nós tivemos o pior dia em mais de 15 anos, com 3.358 focos registrados num único dia. E isso foi 3 vezes mais do que o que foi observado num outro recorde de 2019, que foi chamado o Dia do Fogo. E essa nuvem de fumaça das queimadas da Amazônia continua se espalhando. Agora, já no mês de setembro, nós tivemos aí muitas imagens mostrando essa nuvem chegando até o centro-sul do Brasil. E eu queria te perguntar, Rodrigo, inicialmente, qual que é a sua explicação para esse aumento enorme do número de queimadas atualmente na Amazônia? Vigílio, eu tenho acompanhado, assim como outros colegas, essa questão das queimadas na nossa região, sempre com aquela preocupação de tentar entender como isso, de alguma forma ou de outra, afeta a qualidade do ar da nossa cidade de Manaus e dos municípios da região também. Agora, assim, a leitura que eu tenho sobre a ocorrência dessas queimadas é que se não 100%, predominantemente por ação antrópica, né? Então, a gente tem o homem sendo o agente principal dessas queimadas. E aí, eu não sou, digamos assim, a, a, a pessoa para falar com propriedade sobre essas questões de políticas públicas que atuam nessas ocorrências, mas as ocorrências por si só são bastante preocupantes, né? E de alguma forma a gente tem que, na minha opinião, andar em várias frentes, né? A gente tem que andar na parte educativa e andar na parte legal também, inibindo essas ações e a prevenção do fogo, porque na nossa região aqui a gente sabe que existe uma sazonalidade, né, nesse período de agosto, setembro e outubro, e a gente está praticamente no início do mês de setembro, ou no primeiro terço do mês de setembro, e a gente ainda tem mais
2 partes do mês, e todo mês de outubro para seguir, e se continuar no ritmo que vai, a gente ainda tem muita queimada pela frente aí. Acho isso extremamente preocupante, né? Imagino que os órgãos de controle estejam atentos e atuantes. Entendo também o desafio que é para os órgãos de controle fazer essa cobertura espacial, tendo em vista o tamanho da região, mas isso aí eu estou falando agora só no que diz respeito ao estado do Amazonas, né? Porque eu acredito que cada estado deve estar fazendo aí, ou tentando fazer o seu dever de casa. Mas o fato é que, independente disso, essas questões acabam impactando diretamente na qualidade do ar que a gente respira, né? E nesse contexto é que acaba afetando outras políticas públicas, como, por exemplo, a da saúde, né? E a gente precisa estar atento para essas questões, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que pagar essa conta na saúde. Ô, Rodrigo, eu vou compartilhar com você aqui uma imagem que você é muito familiarizado, que é Pode. exatamente do aplicativo que vocês Tá legal. desenvolveram aí na UEA, em conjunto com as instituições parceiras. E eu gostaria que você explicasse um pouco para nós aqui. Esse é o aplicativo que se chama App Selva, né? E eu acho que a gente pode convidar todos os nossos ouvintes a dar uma entrada nessa plataforma, que é uma plataforma aberta, sem nenhuma restrição. Todos podem visualizar. Nesse caso aqui, no alto da tela à esquerda, eu cliquei as queimadas em 24 horas, né? Então, talvez você possa explicar para nós, em poucas palavras, o que esse site permite entender, quais são os dados que estão colocados aí e como é que está esse panorama das queimadas em toda a Amazônia. Legal. Obrigado pela oportunidade. E antes, se você me permitir, eu queria só fazer um comentário voltando no Educare, né? Então, o Educare, ele é um projeto de extensão aqui do nosso grupo, que tem como ponto de partida o ensino de ciências do ambiente com o uso de tecnologias. Então, essa é uma iniciativa de vários parceiros, mas ela culmina numa ação com estudantes de escolas públicas, onde o que a gente pretende é colocar em cada uma das escolas parceiras um sensor de material particulado para PM2,5, né, que é o inalável, digamos assim, mais penetrante nas vias superiores aéreas e que com mais poder de impacto aí para a saúde, regulamentado também pelo CONAMA, e dá para os estudantes uma visão geral do porquê que as condições atmosféricas, do ponto de vista de qualidade do ar, mais especificamente para material particulado, mudam ao longo dos meses, ao longo do ano, ao longo dos dias. Então, a iniciativa parte de levar um sensor de baixo custo para as escolas, para que os alunos monitorem a qualidade do ar e que eles tenham acesso a essas informações que estão sendo feitas na sua escola e, ao mesmo tempo, faça parte de uma rede em que eles também podem ver como é que é a qualidade do ar em outras escolas, em outros pontos de coleta de dados. E aí surge dessa ideia a oportunidade de integrar isso numa plataforma web. Então, hoje, por mais que a plataforma tenha um nome appselva.com.br, ainda é uma plataforma web passiva que o usuário precisa entrar nela para acessar a informação. Então, a ideia foi integrar na plataforma, nesse app Selva, as informações para que os estudantes pudessem fazer uso e relacionar a ocorrência de queimadas no entorno das suas escolas e na região com a qualidade do ar que eles estariam observando nos sensores das escolas. Então, hoje, nós temos a plataforma appselva.com.br, que é uma plataforma web que integra dados de diferentes satélites de queimadas. Então, o que vocês estão vendo na imagem, que são os pontos vermelhos, são registros de queimadas do sensor MODIS
a bordo de satélites terra e água das últimas 24 horas. Então, se você der um zoom nesse mapa, você vai ter a informação de onde está queimando, lat, lon, horário e a passagem do satélite correspondente. E você vê assim um maior número de pontos coincidentes, é porque ali tem maior número de queimadas no entorno. Então, quando você clica num ponto desse vermelho, você acaba extraindo a informação de latitude e longitude de onde está ocorrendo a queimada. Isso aí pode agregar algum valor também para os órgãos de controle, mas o nosso foco aqui é dar uma ideia para os estudantes aonde está queimando, para que ele interprete isso juntamente com os dados sobre qualidade do ar. Aí, os dados sobre qualidade do ar, quando a gente clica ali no ícone da caixinha superior esquerda, que fala sobre qualidade do ar, é importante a gente entender as informações que a gente visualiza aí. Nos círculos, ele está me dando uma ideia da modelagem numérica nos 62 municípios do estado. Como nós não temos recurso financeiro para colocar um sensor físico em cada município, a gente usa resultados da modelagem numérica de qualidade do ar para a mesma variável, material particulado, e em cada uma dessas bolinhas, você tem os últimos 30 dias de dados do município. Então, se você clicar numa bolinha dessa aí, por exemplo, Maitá, Puí, no sul do estado, você vai registrar, você vai ver o registro dos últimos 30 dias de dados. E as barras de cores significam as referências do CONAMA para o que eles consideram muito próxima do que a Organização Mundial da Saúde também considera como bom, nível de qualidade do ar bom, abaixo de 25 microgramas por metro cúbico, o moderado em amarelo, o ruim numa cor mais puxando ali para o salmão, e o muito ruim, o péssimo, indo do vermelho para o lilás. Então, aí você tem uma ideia de como tem se comportado ao longo dos dias a concentração de material particulado 2,5 na atmosfera para cada um desses municípios. E, no caso de Manaus, a gente, além de ter o dado mensal, a gente também tem o dado em superfície em tempo real, a partir de sensores que são instalados na cidade. Então, hoje, nós temos 4 pontos instalados na cidade. São eles o Ministério Público do Estado, ali na região, eu não me lembro agora o nome da rua, mas na região ali do DB da Ponta Negra, próximo ao Carrefour da Ponta Negra também. Tem um na FAES, no Parque 10, um aqui na Escola de Tecnologia, no Parque 10, e outro no ali próximo ao Residencial Tiradentes. E você clicando sobre a cidade de Manaus, acho que escapuliu um pouquinho para o lado aí, mas se você clicar sobre a cidade de Manaus, você vai conseguir ter acesso a esses 4 sensores que vão te dar uma ideia geral sobre as condições de concentração de material particulado na atmosfera. Se a gente observar agora, Manaus, nesse momento, deve estar com concentração boa, abaixo aí na este, pode dar um zoom aí, Vigílio, com o mouse, que eu acho que ele chega. Tem aí a estação da este com 6,8 microgramas por metro cúbico. A gente viu que hoje, por volta da hora do almoço, caiu uma leve chuva na região central da cidade. Eu acho que ela foi mais intensa próximo à orla de Manaus, talvez centro, Ponta Negra, mas já foi o suficiente para diminuir um pouco a concentração de material particulado na atmosfera. Se você conseguir dar um zoom um pouquinho maior aí, Virgílio, acho que a gente entra na cidade. Só o mouse aí, rola o mouse que eu acho que ele vai. Ou então aqui no canto inferior da tela, com sinal de mais aqui, a gente consegue dar o zoom ali na cidade. Centralizando Manaus aí, eu acho que vem. Isso. Então a gente percebe ali que Manaus tá na casa dos 10, 18 microgramas por metro cúbico, e a gente percebe que o entorno da cidade de Manaus está com uma concentração considerada boa para os limiares sugeridos no CONAMA. Isso, em grande parte, deve estar associado a alguma chuva que aconteceu aqui na nossa região, porque a gente percebeu a chuva de hoje na hora do almoço. Mas se você pegar o sul do estado, você vai ver que a concentração vai piorando e vai aumentando o nível de material particulado na atmosfera. E a gente, didaticamente, tentou colocar essas bolas no mapa
mudando de cor na medida em que a qualidade do ar nesses ambientes vai se alterando. Então, a gente percebe que hoje o ar está mais comprometido na região sudoeste, sul e sudoeste do estado, por conta das queimadas e da circulação atmosférica, que também acaba levando um pouco a fumaça para aquelas regiões, né? Então, hoje, o que eventualmente, naquele dia que o Virgílio comentou, do número recorde de queimadas, que, se eu não me engano, foi meados ali do mês de agosto, não lembro exatamente o dia, a gente tinha municípios do entorno aqui da região metropolitana com qualidade do ar mais comprometida do que a de hoje. Então, esses pontos que o Virgílio está passando o mouse aí mais esverdeados na data de hoje, eles estavam puxando para o laranja vermelho no dia do registro do número de focos de queimada recorde no estado. E o que a gente quer é sensibilizar os estudantes para essa questão do desmatamento, para essa questão das queimadas, e mostrar o impacto disso no dia a dia deles, mostrar que eles são impactados por esses eventos e compromete predominantemente a qualidade do ar. Uma curiosidade que a gente tem aqui para a nossa região é o seguinte, não sei se todos já pararam para pensar nisso, mas o fato é que hoje, a gente tem o problema com as viroses na nossa região acontecendo predominantemente na estação chuvosa, né? Então, a gente tem uma sobrecarga nos hospitais da região com doenças respiratórias no período, predominantemente no período da chuva, por conta das viroses. E o que a gente precisa ficar atento é que, se nós não nos preocuparmos com ações no que diz respeito a queimadas, desmatamento e, consequentemente, poluição atmosférica, pode ser que a gente também sature nossos hospitais na estação seca com problemas respiratórios, né? Então, hoje, a gente tem predominantemente a qualidade do ar comprometida na nossa região na estação seca. Na estação chuvosa, a qualidade do ar em Manaus não é tão complicada se a gente levar como referência aí o que o CONAMA determina, mas na estação seca a gente já está passando da hora de se preocupar com essas questões, e aí eu falo de ações conjuntas, né? Ações de política pública, ações de órgãos de controle, ações na área de educação ambiental e conscientização mesmo da população dos males das queimadas para a nossa região. Hoje, a gente ainda tem dias eventuais em que a qualidade do ar fica visivelmente comprometida, né? Porque muitas vezes a gente não percebe isso olhando para o ar lá fora, mas em alguns dias a gente tem essa consciência, porque a gente vê a fumaça, mas a gente não pode se preocupar com isso só no dia que a gente vê a fumaça, né? Então, a preocupação como eu disse, a gente pode, no futuro próximo, se o padrão que a gente vê hoje no sul do estado se estender para a região metropolitana de Manaus, como um cenário que se desenha para o futuro próximo, a gente pode estar comprometendo a nossa rede aí também com a questão de internações por problemas respiratórios. Então, era mais muito nesse bom, sentido. Rodrigo, muito bom. Eu queria interagir com você aqui para comentar, a partir dessa navegação inicial que eu fiz aqui no mapa, que alguns municípios pequenos têm mais poluição do ar hoje do que Manaus, porque a fonte Certo, da poluição principal não são carros ou indústrias, né? São queimadas. E aqui eu cito o exemplo de Humaitá, que teve dias que estava péssima a qualidade do ar, muito acima do que é permitido e recomendável pelas autoridades de saúde, tanto nacionais quanto internacionais. Aqui é Humaitá, se nós viermos aqui um pouco mais, aqui Canutama, são as cidades do Arco do Desmatamento, também aí no vermelho, digamos assim. Apuí, que é outra cidade que a gente está vendo, ou outro município com muito desmatamento, tem também muitos dias com vermelho, e assim vai, né? Toda a calha aí do Purus, Pauini, que é uma cidade também pequena, mas que tem problemas que são
nessa época do ano, piores do que São Paulo, que é uma cidade Sem conhecida dúvida. por todos como uma cidade que tem muita poluição do ar. Eu acho que essa é a mensagem principal que sai dessa Exato. leitura, né, Rodrigo? Que Exato, é nós o que você temos disse. problemas de poluição do ar hoje em cidades da Amazônia e do Amazonas, que está aqui na tela, destacado, que representam uma ameaça seríssima à qualidade de vida de todos. Então, não é quem está apenas trabalhando numa área onde tem um desmatamento, é quem está na cidade, está recebendo a poluição do ar do que está ocorrendo na vizinhança. Em especial no sul do estado, o Maitá, Lábrea, Apuí, Canutama, etc., são cidades que estão com nível de qualidade do ar péssimo, pior do que São Paulo, né? Sem dúvida, Virgílio, essa observação sua é muito interessante porque ressalta uma questão importante, que poluição não tem fronteira, né? Então, não tem esse negócio de cidade pequena, cidade grande. É claro que a região metropolitana de Manaus, ela é uma região significativa que produz uma poluição local, não, digamos assim, considerável, mas o efeito da escala maior das queimadas acaba dominando a poluição em toda a região. E assim, em municípios de população pequena comparado com a cidade de Manaus, tem qualidade do ar tão ruim quanto de São Paulo, ou até pior do que São Paulo em algumas épocas do ano, por conta de estar em regiões de pressão antrópica por desmatamento e queimada. Então, essa é uma preocupação que é muito característica ali para a região do sul do estado, sem dúvida. E não tem fronteira, não. Isso, e a circulação atmosférica se encarrega do resto. É isso aí. E isso, Rodrigo, acaba tendo um impacto não só na região, como extrapolando os limites da própria região, né? Rodrigo, nós estamos vendo aqui uma imagem desses dias atuais, onde a fumaça das queimadas da Amazônia é detectada pelos satélites e faz um impacto muito grande para a poluição do ar para quem mora na Amazônia, mas também para quem mora fora dessa região, né? Você podia explicar um pouco esse fenômeno para nós? O que está acontecendo? Ok, Vigílio. Isso aí mostra o tamanho do nosso problema, né? Então, a gente tem um período de estiagem nesse período seco de inverno no hemisfério sul, né, que acaba produzindo as queimadas, acaba favorecendo episódios de queimadas e que eles sejam mais duradouros nesse período seco, mas é como a gente comentou, se a gente for pensar nas causas, predominantemente ação antrópica, né? Então, a gente tem que ter algum mecanismo para frear essas queimadas e a gente percebe que não tem fronteira. Isso aí acontece de forma generalizada em praticamente boa parte do território brasileiro e outros países da América do Sul também. E o que acaba acontecendo, que a gente vê esse cenário aí em diferentes anos. Entra ano novo, sai ano, esse padrão se mantém. Ele é recorrente. É uma pena é que ele é recorrente. E ele acaba ficando estratificado também na vertical, né? Se você observar o estado do Pará, por exemplo, tem queimadas no Pará, e a sensação que dá é que parte dessa fumaça do Pará avança para a região do estado do Amazonas, o que é verdade, por conta da circulação atmosférica, e para outros estados não é diferente. Mas o que a gente percebe é que a gente tem poluição local afetando a qualidade do nosso ar, esse ar, essa fumaça, ela é transportada para níveis superiores na atmosfera, atinge camadas mais altas, e atingindo camadas mais altas na atmosfera, acaba entrando em outras circulações de escala regional, de grande escala, e essa fumaça acaba sendo transportada não só para os estados da região norte, mas para o sul do Brasil e região central do Brasil, por conta de uma corrente de jato que existe entre os Andes e parte do corredor central aí da América do Sul. Os Andes acabam barrando essa circulação para o Pacífico e faz com que ela escoe para o sul e sudeste do Brasil. E aí, como você falou,
a poluição do ar, que eventualmente era típicas de queimadas que acontecem na região central e norte do Brasil, acabam transportando pela circulação atmosférica fumaça, material particulado e gases tóxicos para outras regiões que eventualmente nem queimam, né? Então, um aspecto importante é que você vai, por conta da circulação atmosférica, contaminar o ar de regiões que sequer queimam. E um outro aspecto interessante na escala local é que essa fumaça inibe a penetração de radiação solar em superfície. Então, ela acaba refletindo parte da radiação solar, e existem vários estudos aqui para a nossa região que mostram o impacto disso na absorção de radiação fotossinteticamente ativa, né, pelas plantas, pelas árvores, pelas folhas, para fazer todo o seu processo, vamos dizer assim, biológico, fisiológico, né? Eu não sou especialista de plantas, mas assim, existem trabalhos na literatura que apontam o impacto disso na fixação de CO2, nos processos de evapotranspiração, de respiração das plantas. Então, você já tem um impacto direto aí pela própria existência da fumaça inibindo a penetração de radiação solar. E no efeito de médio e longo prazo, você pode ter uma mudança no clima local e no longo prazo um efeito mais acentuado, contribuindo aí para maiores impactos na questão das mudanças globais, né? E se a gente continuar nesse ritmo aí, a gente vai ter uma mudança de cenário de superfície também, o que vai acabar impactando no clima de uma maneira geral, né? Tendo em vista o papel importante da Amazônia nesse contexto. Tá certo. E vou compartilhar aqui com você e com os nossos ouvintes aqui um dado que eu acabo de pegar. Nós estamos no dia 8 de setembro. A Defesa Civil de Santa Catarina, ela está monitorando o nível de poluição do ar. Então, Santa Catarina está aqui em amarelo, aqui, em função dessa nuvem de fumaça que está chegando a Santa Catarina e, portanto, representando uma ameaça à saúde pública, um fator de agravamento da saúde pública em locais distantes, como é o caso de Santa Catarina. E voltando aqui a esse mapa geral da Amazônia, dá para a gente ver como que esse padrão de circulação atmosférica faz, né? Normalmente no sentido leste-oeste, e os Andes funcionam como uma barreira e faz com que essa nuvem de fumaça, portanto, vá para o sul do Brasil, para o norte da Argentina, Paraguai, enfim, toda essa região mais ao sul. E a plataforma Selva, ela nos permite ver exatamente de onde está vindo essa fumaça, né? Nas últimas 24 horas, ela veio desses pontos vermelhos que geraram essa qualidade do ar, que em alguns lugares ainda estão no verde, mas que os lugares onde ela é mais próxima à queimada, os lugares mais próximos das queimadas, estão no vermelho ou no roxo. E se nós continuarmos nessa trajetória de aumento do desmatamento, aumento do fogo, não precisa ser um especialista para entender que vai ser ruim para todos nós que moramos na Amazônia e para todos os brasileiros que moram em outras regiões do Brasil também. Então, acho que a manchete, né, Rodrigo, que a gente podia até caminhar para a conclusão, é que queimadas estão cada vez mais graves na Amazônia, queimadas geram poluição do ar, e essa poluição do ar é um problema sério para a saúde pública. Ou seja, nós todos, independentemente de qualquer ideologia, nós devemos ser contra a queimada. A queimada é uma coisa ruim para todos nós. Isso sem falar em outras dimensões, né, que é a questão do impacto sobre a diversidade, a biodiversidade, o impacto sobre a própria produtividade das florestas, né? Um pé de açaí que está numa floresta foi queimada, ou ele morre ou ele fica seriamente afetado por aquele episódio de fogo, assim como o pé de copaíba, o pé de andiroba, enfim, ele também tem um impacto econômico
negativo sobre a economia da região. Então, queimada é ruim sob todos os aspectos, né? Para a saúde, para a economia e também para o aquecimento global, né? Que é uma fonte de gases que causam aí a mudança climática, que é o grande desafio. Então, acho que a gente pode caminhar para a conclusão, Rodrigo, e queria que você fizesse aí um comentário final para aprofundar e complementar o que eu acabo de colocar. Virgílio, eu acho que você sintetizou muito bem essa ideia das queimadas como um problema coletivo, né? É um problema nosso que a gente precisa resolver, porque a gente não pode caminhar nessa direção por um longo período, não. E eu acho que você sintetizou muito bem isso aí. E uma coisa que eu queria só destacar é que hoje a gente, entendendo que isso é um problema coletivo, construiu a plataforma Selva no sentido de popularizar essa informação. Então, quer dizer o seguinte, há décadas atrás, não muitas, há 1, 2 décadas atrás, o acesso a essas informações ele era um pouco mais distante. Então, para você acessar uma informação de queimada há 10, 20 anos atrás, era vamos dizer assim, não era tão trivial como é hoje. Então, hoje você tem essas bases públicas disponíveis na internet 24 horas por dia. Então, por que não popularizar isso para toda a população? Por que não fazer com que a população entenda de uma maneira lúdica e simples esse efeito das queimadas e o mal que ela pode causar? Eu poderia arriscar e ousar dizer aqui que a gente ainda não tem nem ideia do dano na saúde das queimadas na Amazônia. Por quê? Porque a gente não monitora isso por um longo período para que a gente consiga relacionar e estatisticamente, de forma significativa, o impacto na saúde. Mas eu acredito que esse impacto é de alguns milhões de reais. Então, a gente não pode continuar apático a esse cenário. Então, esse foi um pouco o objetivo desse projeto, trazer de forma simples e objetiva a real situação das queimadas e da qualidade do ar na nossa região e desburocratizando a informação, digamos assim, né? Porque há 10 anos atrás, para acessar essa informação, você tinha que fazer alguns passos que não necessariamente eram tão triviais assim para você acessar a informação. E hoje a informação está aí, qualquer nuvem que você entrar de dados remotos, você consegue baixar esses dados, e aí o exercício é fazer com que isso fique cada vez mais popular e a pessoa entenda o problema que isso pode causar, como você comentou, regiões que não queimam sofrem com o impacto das queimadas na América do Sul como um todo, né? Então, Santa Catarina está recebendo não só a carga da Amazônia brasileira, como da Amazônia Legal de outros países vizinhos também, né? Então, essa é uma preocupação de política pública que vai além das fronteiras. A gente também precisa fazer essa parceria com outros países aí, no sentido de minimizar esses efeitos na Bolívia, Argentina, por exemplo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e foi um prazer. Muito bom. Eu que te agradeço, Rodrigo. E para fechar essa imagem aqui, né, da notícia de hoje, ou melhor, do dia 7 de setembro, dia da nossa independência, que infelizmente 200 anos. estamos queimando o verde da nossa bandeira, né? E a fumaça das queimadas chegam a São Paulo, Paraná, etc. E aqui um dado muito interessante e trágico, que em Rio Branco, no Acre, a poluição do ar nessa quarta-feira do 7 de setembro chegou a ser 13 vezes maior do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Essa imagem aqui de Cruzeiro do Sul, lá no extremo do Brasil, e esses dados foram monitorados por um sistema que é aquele que o Rodrigo falou no início no nosso videocast de hoje, que é um sensor simples, relativamente barato. A própria UEA já está fabricando um sensor desse tipo, que mediu 347 microgramas por metro cúbico. A média do dia foi 220. E lembramos só que o limite é de 25. Né? Então, a gente está envenenando as nossas crianças, os nossos idosos e todos nós, né?
todos nós. Mas a gente tem, como diz o Papa Francisco, de manter acesa a chama da esperança. Então, esperamos que as autoridades passem a ter uma outra atitude diante da necessidade de combater as queimadas e os crimes ambientais na Amazônia. Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo, obrigado a todos os que nos ouvem e compartilhem o link. Esse é um espaço gratuito voltado para a disseminação de informações e reflexões sobre o futuro da Amazônia e os nossos desafios. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço.